Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Moore e hoje eu vou falar um pouco sobre culturas e lendas dos Incas. Bem, primeiro deixa eu falar no que eu vou me basear. Eu vou me basear nesse livro aqui e algumas pesquisas que eu fiz para falar um pouco sobre esse povo. Eu decidi falar sobre esse povo primeiro porque, enfim, deixa eu falar de todos os povos que eu estudei e que eu estudo. Mas eu acho importante trazer sobre os Incas porque quando a gente estuda, a gente vê os Incas, os Maias, os Astecas juntos e a gente fica meio com a impressão que é tudo a mesma coisa, mas eles são bem diferentes, principalmente os Incas, os outros dois que eu falei. Então, primeiro deixa eu explicar, vamos pro Deus total deles, assim, o Deus Supremo. Ele tem muitos nomes, né? Ele pode ser chamado de Viracocha, né? Que por causa desse U meio para dentro, ele pode ser chamado de Viracocha ou Uiracocha, porque aparentemente na pronúncia Quichua, que é a língua do povo, que são o que é o que a gente conhece como Inca, tá? Porque o nome Inca tem outro significado, daqui a pouco eu explico. Aparentemente o H, ele tem uma pronúncia entre o G, o V, alguma coisa assim, porque tem uma cidade que é Tiahuanaco, que vem de uma expressão quichua, que é Tianguaraco, que guanaco é um bicho dos Andes, né? Que é onde esse povo habitava. E Inca, como eu estava falando, ele significa como filho do sol, o primeiro filho do sol. E antigamente era usado, no princípio lá do povo Inca, era usado para o imperador Inca. Depois de um tempo, de alguns eventos, aí existem algumas lendas que falam sobre uma coisa ou outra, que esse nome foi dado ao povo. E o imperador foi chamado de Sapa Inca, como se fosse filho único do sol. Tá? Então ficou Sapa Inca e Inca o povo. O povo, Quechua, a língua, Quichua. Mas voltando a falar do Deus Supremo, Viracocha, ele tem como se fosse, em alguns lugares falam que é como se fossem avatares dele, como se ele estivesse mandando lá de cima e tivessem expressões dele física aqui. Em outros lugares dizem que é só outro nome que dão pra ele. Mas historicamente analisando, a gente poderia dizer que é simplesmente a ideia de vários seres, né, que tinham a mesma função e tinham características muito parecidas, que depois quando o povo se uniu, não sei se é bem essa palavra que eu posso usar, mas se juntou, né, acabou recebendo outros nomes, né? Então, ele pode algumas das versões dele pode ser Inti, outras pode ser Pachacutec, Pachacamac também tem uma expressão para ele, enfim, tem vários nomes para ele. E o que é que esse Deus fez como Supremo? Então, ele dividiu, vamos dizer assim, o plano celestial em três. Anam-Pacha, que é o plano celestial, Kai-Pacha, que é o plano terreno, e Uku-Pacha, que é o inframundo, né? Que seria como se fosse um mundo dos mortos, né? Vamos dizer assim. Mas não necessariamente dos mortos, porque eles... Vamos colocar que é só o inframundo, fica mais fácil de entender. E eu acho que esse ponto é uma coisa muito importante, porque para os astecas e para os maias isso funciona de formas bem diferentes. Então eu acho que isso já é uma coisa para poder trazer a diferença entre esses povos, né? A diferença entre esses povos. Aqui a gente vai ter três divisões. O inframundo, que aí tem criaturas, o que seria similar a criaturas como os anões, os goblins, né, da mitologia nórdica, né? Seria como se fosse um Svartalfheim, né? A parte de baixo, vamos dizer que seria isso. O terreno é a gente mesmo, e em cima a parte celestial, né? Que é Anam-Pacha, Kai-Pacha e Uku-Pacha. A parte terrena é dividida em quadrantes, né? Que é Tawantsuyo, o nome, que são os quadrantes que tem Tawantsuyo, é isso. O Sujo depende da influência espanhola, enfim. Isso é outra coisa importante falar. E como é que a pessoa sabe como é que lê? Enfim, eles não escreviam com o nosso alfabeto e basicamente o povo que ocupou o lugar, né, passou a escrever.
Na verdade, eles não escreviam. Eles usavam os quipos, que era... Vocês já devem ter visto. Era como se fosse um cordão. Era como se fosse, não. É um cordão. Um cordão que tinha várias cordas amarradas nele e ficava como se fosse... Imaginem como se fosse um pente, só que ao invés das cerdas serem durinhas, eram cordões. E aqueles cordões que estavam pendurados, eles tinham cores para falar sobre um tema específico e nós específicos para falar sobre temas específicos. Algumas pessoas sabiam ler como mensageiros e carteiros. Esses carteiros eram chamados de chasqui. Enfim, que eles não tinham, então a pronúncia vai ser próxima ao que o espanhol achou parecido. Mas não vai ser exatamente como a leitura do espanhol. Enfim, é esse o ponto. E, voltando a Viracocha, o que foi que ele criou além disso? Ele teve que criar a humanidade. Aí assim, existem algumas lendas de como foi a criação dele, existem algumas lendas sobre como ele nasceu, por exemplo. Uma lenda que eu gosto, que eu acho interessante, é que ele nasceu do lago Titicaca. Ele nasceu do lago Titicaca, simplesmente brotou, assim. É como você pensar que do nada tinha ali... A gente tem florestas primordiais em outros pontos, a gente tinha gelo e fogo em outros lugares, a gente tinha... Enfim. Ele é como se ele brotasse de dentro do lago Titicaca. Lago esse que já existia, então a gente pode imaginar como uma porção de terra e um lago. E ele saía ali dentro, tá? Assim, espontaneamente. Ele não saiu sozinho, né? Ele saiu com um pássaro que tinha o poder de prever o futuro. É Corequenque, eu acho, Corequenque. É um negócio assim, o nome dele. E duas varas. Por isso que ele é chamado de Deus das Varas. Ele tinha essas duas varas que faziam coisas mágicas, assim. Misericórdia. Essa é evangélica, eu. Assim, tipo, ele jogava, nascia uma espécie lá. E diz que também nesse coisinha tinha um jaguar de fogo que andava por lá, pelos Andes lá e tudo mais, e que iluminava. Mas ele não tinha uma iluminação muito boa, né? Então aí, esse lago, esse jaguar é chamado de Titi. É por isso que é Titicaca o nome do lago, é por causa desse jaguar. E ele viu lá e disse, vou fazer alguém para habitar isso aqui. E aí foi fazer as expansões, aquele negócio todo, como eu falei, as divisões de plano celestial, inframundo, plano terreno e os quadrantes, né? Ele foi fazer isso. E aí ele fez algumas tentativas, dizem que teve os gigantes, que aí os gigantes que tinham, né, ele se chateou com os que os gigantes fizeram e matou os gigantes. Teve, entre outras coisas. Aí tem algumas vertentes de qual foi a população que seria a população da gente, né? Como é que foi originada. Tem o seguinte, tem uma que diz que o Sol, chamado de Inti, que pode ser um dos avatares do Viracocha, pode ser outra pessoa, pode ser uma personalidade dele, que tem uns pontos que Inti e ele brigam, como se fossem duas pessoas realmente, mas como eles são incorporados como se fosse o mesmo ser, tem esse problema também, então fica naquela. Eram duas pessoas, era duas personalidade, vamos pensar o que seria, né? Criou ele e a Lua, tiveram um filho, eu esqueci o nome da Lua agora, Mamaquilha, tiveram filhos lá usando o Lago Titicaca, para nascer do Lago Titicaca, numa das ilhas do Lago Titicaca. Manco Capac, que é o primeiro Inca, e a sua esposa, que era também irmã. E, enfim, eles saíram de lá e eles foram, vamos dizer assim, evangelizar, vamos dizer assim, por aí, porque já tinha mais gente, mas eles eram os filhos do Sol, então eles é que tinham que, como é que diz, ensinar. Outra que eu acho muito interessante é que Viracocha do nada ele fez, vou mentalizar aqui um ser que eu vou chamar de ser humano. E fez assim, e várias pedras viraram gente, por vários lugares. E aí, assim como o Manco Capac nasceu do lago para poder, com a irmã, para poder fazer evangelizar, teve outra vertente que diz que eles nasceram de uma caverna, numa montanha. Tinha uma montanha, essa montanha tinha 3 cavernas, e de lá nasceram 8 no total, 8 irmãos, 4 homens, 4 mulheres, que eram pares e também eram marido e esposa, né? Que saíram para evangelizar e para encontrar o lugar ideal para construir Cusco, né? E eles saíram
pra lá. O que eu acho interessante desses contos é que eles falam, já no próprio mito deles, que eles não são os únicos, que foram criados outros, que eles não foram criados iguais, porque só um grupo tinha consciência do que tinha acontecido, né? E eles saíram para unificar. Eles fizeram de forma diferente, porque tinha uma das irmãs dele que era muito bruta, e que essa irmã, às vezes, realmente ela vencia pelo medo, ela causava medo no povo que estava ali para ser subjugado por eles. E aí tinha alguns problemas a respeito disso. Mas eu gosto disso porque ele não nega a existência de outros povos, o que na maior parte das lendas não traz isso. Por exemplo, os nórdicos não trazem isso, né? Eu acho isso bem legal. Considera o conceito dos outros povos, o que realmente poucas tribos, poucos povos consideram isso também nas suas lendas. Eu só acho errado isso, de na unificação não ser uma troca de conhecimento, ser a imposição de um conceito. Mas, no geral, eu acho interessante essa ideia. E aí, Manco Capac, com seus irmãos todos, viajaram para poder ocupar, unificar e escolher o lugar lá para criar Cusco. O Manco Capac tinha uma vara, né, que deram para ele, assim, Viracocha, né? Deu para ele poder jogar um lugar, naquele lugar, nascer um reino ali. É ali que vai ser o reino, ali vai ser iluminado, ali vai ser abençoado, para ter o reino. Nesse trajeto, eles passaram por vários povos, alguns eles conseguiram evangelizar só com conversa, argumentação, e conseguiram. Que aí a gente parte do princípio do... eles estão falando a mesma língua. Eles consideram culturas diferentes, mas a língua é a mesma. Esse é vamos dizer assim, um erro na escrita da lenda, vamos dizer assim. Outros eles tiveram que lutar e subjugar e meio que, não vamos dizer escravizados não, mas ficaram com medo deles e por isso, vou seguir o caminho deles porque já tem muita gente e enfim, vai ter que ser isso. Eles tiveram briga de família porque um dos irmãos era muito forte e aí eles fazem uma armadilha com o outro irmão para esse irmão ser perdido. Eles passam por alguns trajetos que eles meio que sinalizam, eles vão, esse lugar que eu vou ficar aqui a gente pode construir uma vilinha, aqui eu vou abençoar. E um deles vai e por sacrifício ou por alguma coisa, eles viram umas pedras com formato de gente, como se fossem, que eu até mostrei em Zelda isso, num dos vídeos de Zelda, que ele fica lá como se fosse um totem, e ele se petrifica e tudo mais. E aí tem umas passagens que falam desse. Pra resumir, só quem chega no final é Manco Capac e a esposa, né? Basicamente são eles que chegam lá no final e aí começam a unir os Quechuas, os Quechuas começam a unir para poder transformar os Incas. E aí Manco Capac é o primeiro Inca. Enfim, eu acho que eu já dei muita informação, então depois eu posso fazer outro vídeo sobre os Incas. E é isso, comentem, curtam e compartilhem. E se inscrevam no canal, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Valeu!